Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre o futebol. No vídeo de hoje eu vou bostejar um pouquinho sobre a semifinal, né, o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, né, Inter de Milão e Barcelona, e PSG e Arsenal, né, confrontos que terminaram muito indefinidos na sua primeira partida, que eu vou comentar um pouco, né, sobre expectativas, sensações e tudo mais, e principalmente meus palpites, para ver quem é que vai para a grande final lá em Munique dessa edição de Liga dos Campeões. Começando com PSG e Arsenal, sendo bem sincero, eu não consegui assistir a partida inteira entre as duas equipes, o jogo de volta, de ida no caso, que terminou 1-0 para o time francês, pelo motivo de que, infelizmente, não coube na minha grade de tempo. A única partida que eu consegui assistir foi Barcelona e Inter de Milão, um jogaço. Ironicamente, por destinos e destino da vida, provavelmente não vou conseguir assistir o jogo de volta entre Inter de Milão e Barcelona e vou conseguir assistir esse PSG e Arsenal. Tendo em vista as condições que jogaram desde o jogo de ida até o jogo de amanhã, nessa terça-feira, a impressão que passa é que o Arsenal vai chegar cada vez mais cansado. Nessa reta final de temporada, a maioria dos clubes é de se esperar e é totalmente normal que os jogadores já estejam cansados e sofram com lesões e tudo mais. O Arsenal já vem sofrendo com algumas lesões de desfalques a temporada quase que inteira, inclusive jogando sem o centroavante, né, já que o Gabriel Jesus teve uma lesão muito séria, mesmo quando ele voltou a jogar bem, né, tanto é que em alguns momentos teve que improvisar o Merino como um dos atacantes do time e tudo mais. E apesar disso tudo, de ser uma temporada cansada e o Arsenal meio que quase já garantir a sua vice-colocação na Premier League, e o Arteta, diante de todos esses problemas que acontecem em reta final de temporada europeia, simplesmente decidiu colocar o time titular sem descansando, né, poucos jogadores para enfrentar o PSG na França. E mesmo assim, perdeu 2 pontos, né? Empatou com o Everton em casa. As sensações e as expectativas corroboram muito para que o PSG faça mais um grande jogo e que se classifique para a grande final. O primeiro jogo, apesar de ter 30 minutos intensos do time do Paris Saint-Germain, né, onde eles inclusive conseguem fazer um gol logo no comecinho, né, com aquela bela jogada do Kvaratskhelia pro gol do Dembélé, onde eu elogio bastante a finalização do Dembélé porque ele coloca a bola no único lugar onde ela provavelmente entraria. Se chutasse mais no meio do gol, poderia o goleiro pegar. Se chutasse mais no canto, provavelmente ia bater na zaga do Arsenal. E ele decide chutar na bochecha do gol direito, né? Um gol que inclusive está distante. Então eu acho que é um baita de um golaço, onde o Dembélé é certeiro, né? Ironicamente, o Dembélé foi certeiro em um chute contra um time inglês. E aí foram mais 25 minutos, mais ou menos, de pura intensidade do time do Luiz Henrique, que mais uma vez, tem sempre que se elogiar o trabalho do técnico espanhol, que é fabuloso. É fenomenal que ele tenha trago identidade para um time que era tão vazio como é esse time do Paris Saint-Germain, né? Ou pelo menos como foi esse time do Paris Saint-Germain, né? Arrodeado de grandes estrelas e grandes salários e grande dinheiro, mas que apresentavam um futebol pouco virtuoso, pouco coletivo e principalmente sem objetividade para o que seria, em tese, o seu maior objetivo, que é a grande Liga dos Campeões da Europa, né? Apesar de ter chegado várias vezes na semifinal e na final, muito por causa da individualidade de seus jogadores, essa é a primeira vez na história que uma equipe do Paris Saint-Germain realmente consegue chegar no patamar alto de nível europeu, jogando um futebol extremamente virtuoso, né? Que inclusive alegra bastante torcedores e principalmente aqueles que vêm de fora. O apelidado do time de low profile, time de poucas estrelas, mesmo que tenha custado bilhões aos cofres do Paris Saint-Germain, né? É de se impressionar muito ainda a confiança dos jogadores no trabalho do Luiz Henrique e como o futebol vem sendo bem representado pelos franceses, né? Mas enfim, apesar do Paris Saint-Germain apresentar grande favoritismo, eu ainda acho que é um jogo muito em aberto, até porque é semifinal de Liga dos Campeões, o PSG ainda não conseguiu construir um grande resultado no jogo de ida, então a expectativa é que seja realmente, eu acredito que seja realmente o jogo mais pau a pau, né? Porque é a única chance de título do Arsenal nessa atual temporada, o que eu acredito que vai fazer com que os jogadores joguem com mais garra, né? Principalmente visando que não é uma grande vantagem construída pelos franceses. Visando também que eles conseguiram chegar forte em alguns momentos, né? Só que acabou sendo parado pela grande temporada que vem fazendo o Donnarumma, pelo gol do Paris Saint-Germain. E o Raya também fez uma ótima partida no jogo de ida. O PSG acertou na trave algumas vezes. Então ainda assim passa aquele ar de que é possível sim a gente passar, apesar de sermos um time inferior a esse Paris Saint-Germain, né?
Semifinal de Liga dos Campeões, você não descarta ninguém, não joga ninguém no lixo. E como eu falei que esse jogo é 50-50, o jogo entre Barcelona e Inter de Milão é tanto quanto. O primeiro jogo lá no Montjuic, 3-3, um jogaço, apesar de eu achar que a Inter não conseguiu fazer 100% do seu jogo, foi um jogo bem abaixo. Eu acredito que eles tentaram blindar melhor o Barcelona e não conseguiram fazer, né? Havia uma marcação especial pro Yamal, que não adiantou muita coisa, né? No primeiro tempo o Yamal deitou e rolou. Teve uma queda no segundo, muito porque o seu parceiro, o Koundé, acabou se lesionando aí no primeiro tempo. E aí também tem um desgaste físico, que para um jovem de 17 anos, desgaste físico durante a partida é muito comum. Então teve uma certa baixa no segundo tempo e tudo mais. Mas ainda assim, foi um jogaço, né? Onde a partir da sua individualidade muito grande, você jogar contra defesas fechadas e tudo mais, é muito bom você ter um jogador de um contra um, de achar espaço onde não existe espaços, como é o Yamal, né? Em contrapartida, um outro jogador que é muito assim de achar espaço e jogar entre linhas, é o Dani Olmo. O Dani Olmo que não vem fazendo boas partidas, mas que, pela característica e tudo mais, deve ser a melhor opção para o Barcelona ter o seu camisa 10 em campo contra a Inter de Milão, porque apesar de ele não ter jogado bem contra o Real Madrid no último jogo e no jogo de ida contra a Inter de Milão, ainda assim é um jogador muito útil e que eu acredito que ele sofreu muito por não ter um parceiro de área, né? O Ferran Torres, ele está em boa fase, né? Conseguiu inclusive fazer o gol com uma bela assistência do Rafinha, mas ele não é um jogador de grande presença de área. Ele não é um jogador de jogar de costas pro gol, fazer pivô, tabelar com o seu companheiro de ataque, né? Seja o meia, seja o ponta. Eu acho que o Rafinha e o Dani Olmo sentiram muita dificuldade de jogar, principalmente pela falta desse grande camisa 9, né? O Ferran Torres ele não é o Lewandowski. O Ferran Torres ele é um jogador muito bom para fazer gols como ele fez contra o Real Madrid na final da Copa do Rei, né? Onde ele sai em velocidade, fazendo facão, com muito espaço, e aí ele consegue ganhar a velocidade do zagueiro e tudo mais. Em jogos contra times como a Inter de Milão, onde são defesas extremamente restritas, fechadas, blocos curtos, pequenos, é muito difícil que o Ferran Torres consiga se sobressair, né? E a mesma coisa, ou similarmente, é o Rafinha. É um jogador que precisa de espaço para fazer o seu jogo, né? Um jogo em velocidade e tudo mais. Ele não é um jogador de um contra um, como é o Lamine, o Dani Olmo. Então ele sentiu muita dificuldade, muito também pela ausência do Baldé, que é um grande jogador do Barcelona nessa temporada, né? É um fenômeno da base que saiu e nessa temporada conseguiu uma titularidade imensa, muito bem. Ele é um jogador importantíssimo na saída de bola, para sair no desafogo, para dar opção para o Rafinha e atacar o corredor que o Rafinha deixa, porque o Rafinha também não é ponta, ele é mais um segundo atacante, ponta de lança, como você quiser chamar. E como ele puxa muito a marcação, aquele corredor imenso fica todo para o Baldé atacar. O seu substituto, o Guerra Martin, ele infelizmente não tem muitas características fortes de marcar presença lá na frente e tudo mais. Ele é um lateral muito mais estático. Então o Rafinha meio que fica jogando sozinho. E quando você coloca dois jogadores ali em cima do Rafinha ali na ponta, ele não vai conseguir arrumar muita coisa. Mas como o Rafinha é um jogador extremamente inteligente nesse jogo de ida contra a Inter de Milão, ele conseguiu sacar um gol praticamente, né? Foi o lance do escanteio que ele que consegue o escanteio, ele tá marcado por três jogadores, ele consegue sair com o Ferran e tudo mais, consegue achar um passe muito bom no meio daqueles três jogadores, arruma o escanteio e finaliza muito bem pro gol, né? Apesar de ter sido considerado gol contra do goleiro Sommer. Então o Rafinha mesmo em partidas que ele vai muito abaixo, ele é um jogador importantíssimo para a equipe, um jogador que pode decidir a todo momento. E o mesmo vale para os atacantes da Inter de Milão, né? O Max Thuram fez uma boa partida mesmo não tendo feito gol. E aí a Inter de Milão, que perdeu o Lautaro durante a partida contra o Barcelona, incrivelmente vai ter a volta desse atacante, né? Tanto do Lautaro quanto do Lewandowski pelo time do Barcelona. São duas reviravoltas incríveis, né? Porque os dois atacantes não eram para atuar nesse jogo de volta. E aí, incrivelmente, por um milagre da medicina, ambos vão conseguir jogar a partida, né? O Lewandowski, a expectativa é que o Lewandowski jogue por volta de 40 minutos, né? 30 a 40 minutos. Isso sem contar a prorrogação, mas contando a prorrogação vai ser mais meia hora de jogo. Enfim, o Barcelona vai jogar pelo menos aí uns 60 minutos com o Ferran Torres de titular. Então já é de se pensar. E o Lautaro Martinez, se não me falha a memória, vai ser sim um dos titulares da equipe, né? Ao lado do Thuram. Que inclusive é de se destacar, porque jogou muita bola contra o Barcelona e é um cara que nem sequer tinha treinado com a equipe antes do jogo. O cara estava lesionado, não jogava,
viu do banco o time tomar apavoro pro Milan, né? 3-0. Tomar apavoro no campeonato italiano e o cara simplesmente joga a bola que jogou. O Max Durran, que inclusive está melhor, na minha concepção, está melhor do que o Lautaro Martinez na temporada, né? Eu acho que o Lautaro Martinez é muito mais um símbolo de liderança do que necessariamente alguém que consegue. Como é que eu posso dizer sem parecer que eu tô subestimando muito o Martinez. Enfim, eu acho que quem está jogando mais futebol é o Marcos Thuram, né? Eu acho que ele é muito mais essencial para a equipe do que o. Muito não, mas ele é mais essencial para a equipe do que o Lautaro Martinez, né? Se você atua do lado do Thuram dessa atual temporada, você provavelmente vai ter muitas chances boas, né? E o Lautaro Martinez, como o jogador fenomenal que ele não vai desperdiçar nenhuma dessas chances. Fora que existe todo um contexto pro jogo, tá? Primeiro que a Inter de Milão tem muito mais elenco para jogar do que durante toda a temporada do que o time do Barcelona, né? Por exemplo, o Barcelona passou quase toda a temporada com poucas lesões, né? Não teve muitos riscos. E nessa reta final lesionou aí Lewandowski, Koundé e Balde. Quando esses três lesionam, três jogadores importantíssimos para a equipe, e muito ironicamente, talvez o Lewandowski seja o menos importante, quando lesionam esses três jogadores, entra quem? Entra um lateral direito improvisado, que vai ser o Eric Garcia ou o Ronald Araújo. Entra o Guerra Martin, que é um lateral muito limitado, principalmente se comparado ao Balde. E aí entra o Ferran Torres, que está fazendo uma boa temporada, mas ele é um jogador de partidas específicas. De novo, ele não consegue marcar bem a área, fazer pivô, jogar de costas pro gol e tudo mais, como faz a equipe, o Lewandowski, né? E em jogos em equipes fechadas, esse tipo de característica é muito importante. Tanto por isso que o Ferran Torres não conseguiu fazer um bom jogo, né? Porque ele pegava na bola, estava de costas pro gol, chegava dois caras gigantes pra cima dele. E ele perdia a bola facilmente, né? Não conseguia tabelar, não conseguia jogar e tudo mais. É inclusive bom frisar que talvez o Lamine e o Rafinha percam bastante, né? Sem os seus laterais apoiadores, porque o com dele é muito importante no jogo do Lamine, ali pelo lado direito, né? Ele quem controla o espaço, dá mais espaço pro Rafinha jogar, joga muito com o corpo, dá muita opção de passe e tudo mais. Então jogar ao lado do Koundé facilita muito o jogo do Lamine. Não que necessariamente ele precise dele, mas principalmente em equipes contra a Inter de Milão, que mais uma vez o Inzaghi inclusive já falou que vai colocar a marcação especial para controlar o jovem de 17 anos. É muito mais difícil você jogar sem ter o grande apoio de um Koundé da vida ali para lhe ajudar nesse setor do lado de campo. E o Eric Garcia não consegue fazer tão bem isso, apesar de ter jogado bem, né? Ele é um lateral bem mais defensivo, bem mais conservador, eu diria, do que é o Koundé. E o Guerra Martin, eu acho que ele compromete tanto no ataque quanto na defesa. Eu não acho que ele é um bom jogador, né? Eu acho que ele é bem abaixo, inclusive. Mas no momento é a única opção que o Barcelona tem para poder jogar. E eu acho que essas duas baixas dos dois laterais são de extrema importância para a Inter de Milão. Eu acho que a falta desses jogadores deixou uma sensação de que talvez a Inter de Milão seja a favorita para esse jogo de volta, né? Principalmente pelo fator casa e tudo mais. Não sei se realmente é um grande favorito, né? Eu chutaria mais um 55-45 para o time da Inter de Milão, mas sinceramente é um grande não sei. Mas em resumo, eu acredito que o PSG vai passar pelo Arsenal e se Deus quiser, o Barcelona também passa. Mas de toda forma, eu acho que temos aí uma grande temporada de Liga dos Campeões e mesmo seja quem for que vai passar, vai ser mais uma grande final de Liga dos Campeões da Europa. É isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, comenta, compartilha e faça o que mais você quiser com o conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu. Nossa, vou rotar.